Carlos Alberto Parreira, que está fazendo, nosso grande Carlos Alberto Parreira, que está fazendo 82 anos. Ele que merece todas as homenagens. Para mim, ele é o treinador mais importante da história do Fluminense, por tudo que ele representou, não só como treinador campeão de 84, campeão mundial de 94, ele fez parte da preparação física da seleção de 70, né, uma preparação física que revolucionou. O Brasil tinha o melhor preparo físico da época, com jogos disputados ao meio-dia. Uma observação, ele fez parte da comissão técnica do Fluminense, campeão de 70 também. Campeão de 70, eu ia chegar lá. Não deixa eu molhar o bico. Porra. Esperou? Não deixa eu molhar o bico. Impaciente? Não, esse é um amigo querido, isso aqui. Esse aqui é meu parceiro de bancada aqui. Então, cara, eu tenho uma foto aqui do Parreira, antes de passar pro Ivo aqui, que ele também quer falar sobre o Parreira. Coloca aí na foto no telão aí, o Wellington Silva. O Branco, o Paulinho, o Duílio, o Parreira no meio, o Delay, Ricardo Gomes, o Romerito, o elenco campeão brasileiro de 84, tá aqui, né? Tá aqui na taça, isso aqui já é na nova sala de troféu do Fluminense, né? Então você tem aqui o Branco, o Paulinho, ponta esquerda, né? Que ala esquerda, hein? Meu Deus. Duílio, Delay, craque, Ricardão e Dom Romero com o Parreira no meio aqui. Essa foto aí quase que não carrega, pessoal. É muita gente pesada. Foto pesada, hein? Foto pesadíssima, né, Ivo? Dá só a tua opinião aí, Ivo. Cara, 84 foi o ano que eu nasci, né? Então eu não vi esse time. Tem muita opinião, né? Mas mas o que eu posso dizer é o seguinte: todos esses jogadores aí, eu lembro do Branco jogando, né? O Branco, eu cheguei a acompanhar o final de carreira do Branco. Jogou a Copa 90, 94 Fluminense, 96 quando ele voltou pro Fluminense também, né? O Parreira, cara, falando do Parreira em si, o Parreira foi campeão, a primeira Copa que eu fiz foi de 94, eu tinha 10 anos, mas falando de Fluminense em si, né, ele pra mim é o maior treinador que a gente já teve na história do Fluminense. Mas ele ganhou um brasileiro só. Cara, ele ganhou um brasileiro, fez parte da comissão técnica, preparação física do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 70. E não é só isso. Em 99, quando ele voltou pro Fluminense, o momento que a gente vivia diz muito. Eu sempre falo isso aqui. A nova geração torcedor do Fluminense não tem noção do que o Parreira e o Davi Fischel fizeram no Fluminense naquele ano. O Fluminense ficou perto de fechar as portas do futebol. Se não fosse por esses dois, hoje a gente não teria clube de futebol para torcer. A gente estaria torcendo para um basquete, para um vôlei. Sim. Entendeu? Então a galera precisa saber dessa história. Parreira tirou dinheiro do bolso para reformar o vestiário do Fluminense. Entendeu? Vocês não têm noção, muita gente que às vezes não tem a noção de o Parreira ter sido campeão no mundo em 94, em 99, ele voltar pro Fluminense, com o Fluminense na terceira divisão. Parreira, na época, era considerado um dos melhores treinadores do mundo. Tinha uma moral do caramba, poderia treinar qualquer time do mundo. E ele decidiu voltar pro Fluminense naquela situação que a gente estava jogando uma terceira divisão. Então, pra mim, Parreira é o maior treinador da história do Fluminense e Davi Fischel é o maior presidente da história do Fluminense. Assina embaixo, Ivo. Concordo 100% com você, que ele colocou em risco a carreira dele, né? Exato. Pelo amor ao Fluminense. Caio, dá sua opinião aí sobre o nosso Carlos Alberto Parreira, 82 anos, tá? Um jovem senhor. Cara, eu não tenho nem muito o que falar também, assim como o Ivo, né? Vi muito pouco, mas a história que eu aprendo aqui com vocês, né? Principalmente você, Márcio, que traz sempre pra gente aí nossa enciclopédia, né? O Parreira é um dos grandes nomes da história do Fluminense, né? Nem considerando como jogador, mas como técnico, mas como realmente um grande ídolo, né? Pra todos nós. Então, assim, é parabenizá-lo e agradecê-lo, né? Por tudo que ele já fez pelo Fluminense. E realmente, né? Assim como o Davi Fischel, ele também, se não fossem eles, onde nós estaríamos agora? Será que estaríamos aqui também nessa mesa hoje? Olha, então, assim, difícil, são Caio? pontos, Boa né? pergunta, hein? Então, assim, é só agradecer realmente. São pessoas que a gente tem que levar para toda a história, né? Estamos hoje aqui falando da bancada, daqui a algum tempo vai estar outras gerações e a gente tem que construir isso, né? Deixar um legado, porque esse cara que ele fez pelo Fluminense foi um legado. Ele construiu um legado na história do Fluminense. Perfeito. Marcelão? Assim, endossando o que vocês falaram, o Parreira é um patrimônio do Fluminense, né? Porque colocar o nome dele do jeito que o Fluminense estava, não sei se outra pessoa colocaria, não. É muito amor ao Fluminense, porque ele era um dos melhores do mundo, conforme você falou. Campeão do mundo. Colocar, ele não sabia que bicho que ia dar aquele negócio do Fluminense. Foi uma era, como diz o Vilela, devasta, né? Terrível. Eu e o Márcio acompanhamos isso de perto, né? A gente tinha aqueles jogos, né, cara? Aqueles jogos da terceira divisão, Temerários, Maracanã. né? Pô, eu jogo em... Muito jogo em Juiz de Fora, o Fluminense jogou muito em Juiz de Fora.
Eram jogos bizarros. O Maracanã tava em obra. Teve um jogo famoso com o Náutico. Foi o primeiro jogo que eu fui. Aquele jogo com o da Náutico, vida. cara. Não Foi o tinha primeiro jogo arquibancada. mesmo, O jogo da geral. Foi o jogo da geral. Só tinha geral e cadeira azul. Cadeira azul. Quer dizer, eu fui de cadeira azul daquele O dia. ano, qual foi o ano? 99. 99. Acho que foi o primeiro jogo que eu fui. Se eu não me engano, foi Fluminense 1x0 gol de 99 Ian. eu tinha 15 anos. E Andy, eu acho que que Ian foi jogou 1x0 no gol de Vasco, Ian de Eu pênalti. tinha 9 anos. Foi o Tinha primeiro jogo que eu 15 fui. anos, cara, nessa época. Era Então, uma... mas mesmo eu tendo 15 anos, eu sempre procurei muito ficar acompanhando o Fluminense. Via jornal, ou via... Não, notícias que eu digo, né? Ou via jornal, ou via Jornal do rádio, Esporte. Jornal do Esporte, lance. É. Na época que o lance Acho que era o lance R$1. Um real. Nessa época, R$1. o lance Já acho que tinha nem um lembro. lance já. Já tinha um lance. O Meia Hora também já tinha. Eu sempre ficava assim, acompanhando rádio, televisão, né, jornal. Era um meio que eu tinha de ter notícias, né? Aquela revista, lembra que o Fluminense lançou uma revista Sim. no final do ano, contando a história do Fluminense? Eu tive aquela revista também. Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de história. Eu cheguei até a fazer um pouco de faculdade de história. Sou testemunha disso. Mas eu não segui carreira, né? Mas em relação ao Fluminense, eu sempre procuro e todo dia eu vou aprendendo também, né, cara? A gente não sabe tudo, né? E o Ivo é um cara... A história é muito rica do E o Fluminense. Ivo é um cara muito importante aqui no Flu Resenha, porque ele levanta muito essa bandeira de defesa institucional do Fluminense. É uma coisa que o próprio clube não faz. Né? Então o Ivo tem todo esse mérito aqui. Eu vi até um depoimento do Parreira, que tá até no YouTube aí, vocês podem ver, depoimento emocionante. Quando o Fluminense foi campeão de 84, ele desceu para chorar no vestiário. Hoje ele se arrepende, ele queria comemorar com os jogadores, né? Aquele título foi maravilhoso, aquele Se eu não me jogo... engano, ele saiu antes do jogo acabar, acho que 1 ou 2 minutos antes do jogo acabar. A história que eu sei e aí ele não voltou a campo para comemorar. Uma pena, realmente uma pena que ele não comemorou. Imagina o sentimento do cara nessa hora também, né? É porque ele, assim, o Parreira, ele foi um cara sempre meio perseguido pela imprensa, tá? E em 94, ele foi massacrado pela imprensa. Ele e aquela seleção, aquela coisa da seleção entrar de mão dada era muito por causa disso. O time era muito massacrado pela imprensa. Márcio, e o Parreira vinha com esse estigma pro Fluminense também. Deixa eu ler aqui o comentário do Paulo Tricolor Martins, meu tio, né, inclusive. Opa. Detalhe, não foi só o Parreira, foi toda a comissão técnica da Copa de 94. O Verdade. Faria também. Muito bem O lembrado. Américo Faria perguntou pra ele, né? Tem certeza se você quer ir pro Fluminense? Teve essa história também, né? Tem certeza, né? E ele teve a certeza absoluta de ir. O Júnior Silva tá falando que Parreira é fora, ídolo. Eu concordo contigo, Júnior. Pablo Rodrigues, nosso membro também, tá falando aqui, ó. Parreira, ídolo eterno. É isso aí, gente. O Júnior Silva, eu vi Fluminense e Dom Pedro em Brasília, no Mané Garrincha. Mandar um abraço aqui pro Ronald Oliveira. Ronald, tamo junto. Já falei, tu tem que virar membro aqui do canal, que a gente quer te botar aqui um dia aqui na bancada aqui também, né? Ele tá falando que, Ivo, me respeita. Você nasceu em 84, e em 85 eu já estava no Maracanã sendo tricampeão. Isso aí, irmão, tá certo. Semi-coroa também, que nem eu? Semi-coroa. E o nosso papel aqui é levar essa história toda pra todas as próximas gerações, pessoal. O Denner, que é membro aqui do canal, ele tá falando aqui, e tem uns e outros aí que acham que o Diniz é o maior técnico do Flu. Já teve, né? Ele tá falando aqui. Incidentes. Quer dizer iniciantes, eu acho que ele quer dizer aqui. O Mazinho Charpi, que é amigo do Elias aqui, fã do Elias. Parreira é referência. De novo, ele mandou um comentário, Parreira roeu o osso. E como roeu, gente? E como roeu. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha. Então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu? Tamo junto. Vê se Fluminense. Abraço, galera.